Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos indo para o nosso terceiro episódio do Caminhando com Elas. Hoje temos aqui reunido com a gente a Laura, a Dona Maria e a Aline, onde a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre fé, sobre como caminhamos com a nossa caminhada com Deus. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada. E para dar início, então, a mais esse episódio, eu queria estar conhecendo um pouquinho mais de vocês, né, para passar para o pessoal aí. Como é a sua caminhada com Deus? Vamos lá, Laura. Olá, meu nome é Laura, é um prazer poder estar aqui. Nasci de berço, né, cristão, então sempre estive envolvida, meus pais são pastores, então sempre estive envolvida com a obra, no que precisava eu estava ali junto. Então, minha caminhada com Deus, eu sempre tive, mas agora eu creio que eu estou vivendo um novo tempo e tem sido, assim, sobrenatural. Amém. Dona Maria? Meu nome é Maria. Eu já faz 11 anos que eu caminho com Deus. Isso tem sido muito bom. Deus é maravilhoso na minha vida sempre. E é um prazer estar aqui hoje. Amém. Aline? Então, a minha caminhada ainda é nova, né? Tem 3 anos só, que na realidade, eu já sempre acreditei em Deus, mas eu não conhecia Ele, né? Não conhecia Jesus. E tem sido cada dia um milagre, cada dia eu vivo o extraordinário nele, por mais que tenha dias que às vezes a gente desanime, a gente não tenha acabe deixando a fé vacilar ali um pouquinho, mas tem sido um tempo que eu jamais pensei em viver. Legal. Eu queria ver com vocês, então, nesse momento, para a gente estar falando um pouquinho sobre o que mais marcou na vida de vocês nessa caminhada com Deus, né? Desde quando vocês começaram a caminhar no Evangelho, o que mais marcou a vida de vocês? Nossa, uma vida assim, né? Então, tenho muito testemunho, mas, como eu falei, tô vivendo um novo tempo, então algo que me marcou muito, que foi um divisor de águas, foi quando eu me casei, e daí uma igreja nova, um tempo novo, foi tudo diferente, mas assim, a gente tem visto o cuidado de Deus em cada detalhe. Eu fui ao encontro com Deus, já faz uns 10 anos quase, logo que eu fui para a igreja, eu fui para o encontro. Lá minha vida foi transformada, minha família foi transformada, e hoje eu sou uma pessoa muito feliz de estar caminhando na igreja, conhecer umas pessoas maravilhosas que cuidam muito da gente. E é um tempo precioso, né, Dona Maria, o encontro, né? Cada algo que dia, marca a nossa isso. vida, né? Cada dia a gente tem uma experiência diferente com Deus, porque Ele fala todo dia diferente. Todo dia a gente tem uma história para contar, porque é milagres e milagres nas nossas vidas, na minha vida. E a senhora tem bastante testemunho, né, para contar para Eu nós, tenho, né, bastante. Bastante testemunho. Aline? Então, eu tenho 2 bem marcantes assim. Deus já agia na minha vida muito antes de eu caminhar com Ele, né? Mas o primeiro foi o encontro, quando teve uma ministração sobre os 7 derramamentos de sangue. Aquilo ali, sabe, sabe quando você chega a desacreditar que como foi possível alguém dar a própria vida daquela maneira, né, para nos salvar, né? Pegou tudo que era nosso, todas as nossas coisas ruins, nossos pecados, levou tudo naquela cruz. Aquilo ali para mim foi um marco, todo o encontro foi, mas aquela ministração ali para mim, a minha cabeça, como dizem hoje, explodiu. Aquilo ali para mim foi muito forte. E o batismo também depois, foi um momento muito alegre. Eu saí daquela água ali renovada mesmo, uma nova criatura. Foram 2 momentos assim que eu jamais vou esquecer. São momentos ali preciosos, né, que a gente passa no encontro, até mesmo em outros retiros que nós já tivemos ali na igreja, né? E até as nossas conferências, né? O que falar da conferência que nós tivemos há poucos dias ali, né? E foi algo maravilhoso que a gente passou. Até aproveitar aí para ver se vocês têm algum testemunho para estar contando aí sobre a conferência, né? E se tiver alguma coisa para estar comentando. Foi aquele gostinho do encontro. Foi o experimentar, assim, do que vai acontecer. E, nossa, esse ano eu creio que vai ser muito doido, assim, que vai acontecer naquele lugar. Amém. A conferência foi poderosa.
principalmente a ministração que trouxe as características de uma pessoa desperta, né? E aquilo ali mexeu, mesmo a gente estava lá servindo, né, Laura? A gente recebeu muito, eu recebi muito naquela tarde ali de sábado. E quando ele fala que a gente tem que estar desperto, mas a questão de estar em movimento, a questão de estar buscando a palavra, meditar na palavra, nossa, aquilo ali fez muito sentido para mim. Abriu Foi bastante poderoso, a minha... né? Foi muito poderoso, muito poderoso. Então, meninas, queria então fazer uma pergunta para vocês. Como que uma pessoa ela poderia estar descobrindo ou caminhando para descobrir qual é o propósito de Deus na vida dela? Uma vez eu ouvi uma ministração, até foi na nossa conferência dos jovens, que a diferença entre encontrar o propósito e encontrar o chamado. O propósito, Deus já colocou ele na nossa vida. Ele deixa bem claro, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então esse é o propósito que a gente foi convocado a fazer, né? Já o chamado a gente vai encontrando ao longo do caminho, onde a gente vai... o ministério, onde que a gente vai fazendo parte, as portas vão se abrindo e Deus vai trabalhando, vai usando a gente em áreas específicas. Então, meu conselho para a pessoa que está buscando propósito é ir. Nem que seja para dizer, Jesus te ama na rua, a pessoa já vai estar pregando o evangelho, ela já vai estar cumprindo o ID dela. É porque a gente, quando sai na rua para falar de Jesus, é muito difícil, sabe? Mas o nosso coração queima tanto para falar que a gente às vezes não tem nem vergonha de falar na fila do mercado ou de uma padaria. Sim. Porque acontece comigo isso às vezes. Ontem fui no mercado, tinha um povo na minha frente. E o próprio menino que estava lá sentado passando a compra, eu perguntei se ele estava bem, porque eu chego e pergunto. Ele falou, não estou bem. Eu falei, por que você não está bem? Ele falou assim, eu estudo, eu trabalho e minha vida é difícil. Eu falei, mas é bem melhor do que esses jovens que estão na rua, né? Que não estão trabalhando e sofrem mais que você. Sabe que Jesus te ama muito, sabe? Falei para ele, te ama demais. Só falta tu querer. O menino ficou tão feliz, então eu digo assim, a gente tem que falar. Nem que seja só falar, Jesus te ama. Às vezes tá tão triste e precisa de uma palavra, assim, né? De incentivo, né? Sim. E a gente falar para a pessoa, Jesus te ama. Um abraço cura. Sabia que um abraço cura? Traz alegria no nosso coração. Abraço já me curou muitas vezes. Sim, é o simples, né? Aquela atitude simples que bom nós dia. vamos tomar Um bom dia. É muito para alguém que não tem nada, né? Sim, as pessoas te olham e falam, bom dia. Eu sou mania, fala bom dia. Se eu na rua, então na frente tem que mudar uns vizinhos novos, né? Eu abro o portão, bom dia. Eu já fiz amizade com a mulher. É sobre isso, né? O que a Laura falou é muito pertinente. Eu tenho uma formação em coach e lá no início todo mundo, descubra seu propósito, responda 20 perguntas e descubra seu propósito, e não é nada disso, né? O nosso propósito já está, Deus já nos mostrou ele. Só que o chamado é diferente. Durante a caminhada a gente vai ali vendo nossos dons e talentos e vendo no que a gente pode servir. Sim. E o que eu tenho visto também é que quando a gente guarda esses dons e talentos que Deus nos deu, isso é um desserviço. A gente deixa de servir o reino de Deus. Porque se ele nos deu, foi para a gente ampliar o reino dele. E não para a gente guardar só para a gente. Mas essa diferença de chamado e propósito, ela é muito importante. Porque tem gente que acha que ainda não descobriu o propósito da vida. E o propósito já está desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, né? Falando em ventre, fala um pouquinho para nós, Laura. Casou há pouco tempo, né? E agora tá vindo já um nenenzão aí. Como é que foi essa tua experiência de um casamento recente, né? Conta um pouquinho para nós aí. Eu nasci num lar cristão, eu nasci com, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, então eu sempre tive essa autoridade, sobre a vida deles, tanto como meus pastores quanto meu sacerdote. Então, quando eu saí da casa dos meus pais para me casar, que eu fui morar com o meu esposo, isso não saiu de mim. A questão foi que mudou o sacerdócio, mudou o meu sacerdote. E para mim foi, eu já estava habituada àquilo, mas para meu esposo foi um pouco diferente, porque ele não vem de um lar cristão, então ele não tinha essa referência, digamos assim, como um sacerdote dentro de casa. E foi no fogo. Foi no fogo. Então, cada dia a gente tem aprendido um pouco mais, até com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente sempre se aconselha,
é muito bom ter alguém do teu lado, assim, pra você tirar as dúvidas. Às vezes é uma coisa tão óbvia, mas você fica tão preso naquilo ali que aquilo ali te trava. E às vezes acaba travando a tua vida com Deus, acaba travando o teu ministério. Então, esteja junto de pessoas, né, que vão te impulsionar. E em relação à maternidade, para mim tá sendo tudo novo. Eu não pretendia, né, ter filhos tão cedo. Até quando a gente se casou, eu brincava com o pessoal, né? O pessoal perguntava, e quando que vai vir os filhos? Depois dos 30. Daí o pessoal, nossa, não, sim, 30 anos é perfeito. Daí eu de casado, daí a pessoa se assustava, assim, um pouco. Mas foi um amadurecimento. E também teve uma ministração num dos últimos encontros que a gente foi, que falou sobre sonhos e reacendeu essa chama na minha vida, na vida do meu esposo, e a gente tomou essa decisão. Então, não foi tão planejado, mas era algo que estava sendo gerado no nosso coração. Legal, meu Deus. E Aline, fala um pouquinho também da tua história, do teu casamento, como é que foi a questão de conversão, de quando você veio para a igreja, né? A questão do teu casamento ali, como é que foi? Sim, eu conheço o João há 13 anos, né? E quando a gente se conheceu, ele comentou comigo que tinha algo muito importante para me falar. E eu fiquei, sabe, ele estava de um jeito tão sério assim, tal, e eu fiquei preocupada. Falei, gente, será que ele tem uma doença, alguma coisa? Eu cheguei a pensar nisso, porque ele estava tão aflito para me contar aquilo ali. E aí um dia, a gente trabalhava num navio, né, de cruzeiro, e aí um dia ele me chamou para um lugar afastado de todo mundo, assim. Aí eu falei, tá, João, me fala o que você tem pra me falar, que eu tô começando a ficar preocupada, né? Aí ele falou assim pra mim, eu sou evangélico. Aí eu falei, tá, e daí? Ele falou, e daí não tem problema? Eu falei, não, como assim tem problema? Ele achava que aquilo ia ser um empecilho, porque eu não tinha uma religião, né? Uhum. E, como eu disse antes, eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia ele. E aí a gente desembarcou do navio, a gente resolveu morar junto, tal, a gente acabou meio que invertendo, como eu não tinha princípios cristãos ainda, né? Mas eu me lembro que um dia ele me chamou para conversar e meus pais estavam aqui, né? A gente está aqui em Camboriú há 10 anos. E aí meu pai na época falou assim, minha mãe, eu acho que ele vai terminar com ela, né? Porque a gente vive aqui, tal, tal, tal. Meu pai, não vai ser isso não sei o quê. E aí a gente comprou um balde de frango frito ali, sentamos na praça e aí ele me pediu em casamento. Ele falou que não estava certo a gente viver daquela forma porque ele já estava indo numa igreja, eu não sabia. E aí depois ele começou ainda a conhecer e depois quando eu me converti, que eu me batizei, eu escutei muitos testemunhos de o quanto ele orou por aquele dia, o quanto vocês oraram, né, pela minha vida para que um dia eu conhecesse Jesus. E desde lá eu sei que tem tido muitos desafios ainda no casamento, né? Porque eu venho de uma bagagem de empoderamento feminino, né? Eu não sabia o que era o sacerdócio, não tinha nem noção, então eu que tomava as decisões, eu que tomava frente, diferente da Laura. Lá em casa foi o contrário, eu não era cristã e não tinha entendimento também, né? Isso complica mais, dificulta mais. Mas Deus tem trabalhado de uma forma grandiosa, assim, no meu casamento principalmente. Tô aprendendo ainda, né? É novo isso, mas eu já escutei de algumas pessoas falando que o meu primeiro ministério é a minha família, é o meu casamento. E eu tenho dedicado meu tempo, eu sou uma pessoa muito explosiva, né? Uhum. E eu tenho dedicado tempo para me adequar e para entender qual o meu lugar dentro do meu lar. Não que eu tenha que estar apática, né? Porque a gente que cuida, a gente que organiza, a gente que... O homem está mais ali como provedor, mas, nossa, talvez se eu não tivesse conhecido Jesus, eu já não estaria casada mais. Porque muitas vezes eu cheguei a pedir o divórcio para o João. E eu creio que foi Deus mesmo agindo e trabalhando, mas tudo no tempo dele, né? Não era no nosso tempo. E voltando então aí, já que tu comentou sobre empoderamento, né? Uhum. Queria que tu falasse um pouquinho então sobre essa diferença, já que tu viveu isso lá no mundo, né? E agora vivendo na vida cristã, qual é a diferença, assim, que tu vê? Então, eu falo que eu quase fui picada, né? Porque faltou pouquinho, assim, para eu chegar nesse empoderamento feminino, né?
Quando a gente está fora dos princípios cristãos, a gente acha que a mulher que tem que prover a casa, a mulher que toma todas as decisões, o marido vai ficando de lado. Sim. E dependendo do perfil do marido, ele vai ficar naquele lugar ali, ele não vai sair daquele lugar. Um comodismo, né? Isso, ele acaba ficando ali só, já que ela vai fazer, então deixa ela fazer, talvez até para não gerar conflitos, né? Talvez até para não, enfim. Eu sei porque lá em casa era dessa forma. Eu tenho certeza que ele ficava em silêncio, ele aceitava, talvez não porque ele queria, mas para não criar conflitos. E a sociedade exige muito isso hoje, né? É pregado muito essa questão da gente trabalhar fora. A gente tem que trabalhar sim, para ajudar ali, né, na casa, mas não para prover tudo, não para tomar todas as decisões. Porque o casamento, uma outra coisa também que fez muito sentido para mim é a questão da palavra submissão. O mundo tem um entendimento totalmente diferente da submissão. Eles acham que submissa é uma mulher que fala sim, 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 que não levanta, que não, né? E a gente vê na Bíblia o exemplo da Esther, a rainha Esther. Para mim, eu tive a oportunidade de assistir o filme da história dela e Esther foi uma mulher assim que ela era empoderada, mas em Cristo. Isso. Né? E o que fez toda a diferença para o povo dela, porque o povo judeu ia ser banido, né? Lá da Pérsia, quando ela se tornou rainha. E ela tinha duas opções, ou ela ficava ali no lugar de rainha e problema, o povo dela que ia, né, sofrer, ou ela tomava uma decisão, ou ela se posicionava. E até seria mais cômodo ela ficar na dela, né? Com certeza. E o que Esther fez? Ela procurou Mardoqueu e pediu que o povo dela, porque ela também era judia, né? Ela estava ali escondida, né? Mas ela era judia também. Ela pediu que o povo orasse e jejuasse por 3 dias. E naquela época, você só podia entrar na presença do rei se ele te convocasse. Você não podia chegar e se apresentar. Tanto que depois desses 3 dias ela falou, eu vou me colocar diante do rei. E aí os servos, mas você vai perder sua vida. E ela, pelo meu povo, eu sou capaz. Ela abriu mão da própria vida, correndo risco, para se colocar diante do rei, para tentar salvar o seu povo. Ali, exatamente. Né? Então, o que é o empoderamento cristão? Posicionamento. Se posicionar como mulher de oração, como uma mulher sábia, né? A Bíblia já diz também que a sábia edifica o lar e a tolo destrói, né? Então, o que Esther fez? Ela trouxe esse empoderamento cristão. Ela se posiciona, não só ela, tem várias outras histórias, né? Mas essa questão dela se colocar e colocar a vida dela em risco para salvar o povo dela, isso para mim não tem mais empoderamento cristão do que isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Dona Maria, eu queria ver com a senhora quais são os hábitos espirituais que fortalecem a nossa caminhada, né? Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, para que as mulheres que estão nos ouvindo hoje venham entender, né, um pouco sobre como se fortalecer espiritualmente, né? A senhora que está assumindo lá na igreja hoje o papel de intercessora lá, né? Que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso pra gente. Oração, sabedoria, persistir naquilo que você quer em Deus, né? Primeira vontade dele, não a nossa, lógico, primeiro é ele, né? Sim. Aí a gente consegue. Persistir na oração. E muito amor, que o amor é em primeiro lugar. Isso eu sei que eu tenho muito em meu coração esse amor, porque se eu não tivesse, acho que eu nem aqui estava mais pela minha vida que eu já levei, que eu já passei, né? E o amor tão grande que Deus tem pela minha vida. Porque eu tô há quase 20 anos sozinha, né? Com meus filhos, eram pequenos, eu criei eles 2 pequenos, né? Que um tá ali, né? Criei eles, graças a Deus, eu consegui criar na igreja, eles foram para a igreja, né? Foram para Cristo. Glória a Deus, né? Foi aonde a nossa vida mudou, através quando o pai dele foi embora, né? Não sei se eu posso falar nesse assunto. Pode, Ele foi embora, me deixou com 2 pequenos em casa e eu tive que trabalhar de dia e de noite para poder pagar a casa e cuidar deles, né? E persistência de oração e lutar, saber que só Deus pode. E ninguém mais pode. Se Deus não puder, que isso é impossível, né? Só Deus pode fazer tudo. Criei meus 2 filhos e graças a Deus eles são cristãos, sabe? Tem um que tá com meio probleminha, mas eu creio que isso é uma aprovação para mim poder fazer melhor para Deus. Crê no milagre, né, Dona Maria? Eu creio no milagre e para mim ser uma pessoa melhor. Que Deus sabe, que Deus coloca pra gente às vezes melhorar alguma coisa que a gente não tá fazendo certo ainda.
Porque a gente vive a vida inteira e não conhece ainda os planos de Deus nas nossas vidas. Porque Ele tem muita coisa para fazer ainda. Muita coisa para acrescentar na nossa vida, né? Com certeza. E minha luta é grande, mas eu não desisto. Eu sei que Deus é maior na minha vida. Se o meu problema é grande, Deus é o gigante, que nada derruba, né? E eu tenho muito testemunho para contar, sim, da minha conversão de lá para cá, né? Até hoje. E eu não me sinto só, porque, que nem ela estava falando, não sei se foi a Nayara ou foi a Nicole que falou sobre a gente falar e ouvir, né? Tem dia que eu falo para Deus, eu vim aqui só para agradecer, eu falo. Mas daqui a pouco já vem, pede, entendeu? Sim. Porque daí eu peço, hoje eu só quero agradecer a Deus pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas tristezas, pelas alegrias, porque a gente não tem uma vida perfeita. Que Jesus disse que aqui no mundo também ia ter aflição, porque Ele teve aflição, né? Então aqui nós ia ter aflição também, só que a gente tinha que ser forte. Sim. E vencer, né? Como Ele venceu. Então, no meu caso, eu creio que eu vou vencer, entendeu? Porque Deus, Ele nos chama, nós não temos nosso chamado e se aceitamos para nós ser derrotados. A gente tem que... Nós aceitamos porque Deus tem algo mais para a nossa vida. Cada vez mais. Quem tem uma luta constante, não adianta lutar sozinho. Tem que perseverar em Deus. Ele é o único. E a senhora tem uma história muito linda de superação, né? Porque a senhora tem problema na coluna, tem um problema lá com o seu filho, né? E mesmo assim a senhora não larga do barco, né? A senhora não larga de Jesus. E a gente vê muitas pessoas aí fora que largam Jesus por coisas muito menores, né? Por questões muito menores. E a senhora ali tá firme e forte. Isso é um verdadeiro cristão, né? Que independente da luta, do problema, mas tá ali, tá firme, não larga do osso, não larga de Jesus. Porque não adianta se eu largar. Porque adianta, eu amo Jesus mesmo. Jesus é tudo na minha vida. Não existe filho, não existe marido, já não tenho. Não existe filho, não existe neto, não existe ninguém além dele. Porque eu sempre priorizar a vida com ele, né? O resto ele mesmo vai acrescentar na nossa vida, né? Isso. O médico falou que eu não podia ganhar uma cadeira. Olha só. Eu levo, acho que 6 pinos na minha coluna para fazer a cirurgia. E eu limpo tudo na minha casa, fico com a minha neta, lavo roupa, só não sei estender muito, mas estendo roupa, porque tem que esticar as costas, né? Meu filho tem problema, e eu sei que ele não era assim, e Deus vai curar. Eu digo assim, hoje, todo dia eu amanheço com expectativa. Hoje ele vai estar curado. Amém. Hoje ele vai estar curado. Queremos, né? Mas continua, sabe, a mesma coisa, só que eu creio que vai ser curado, porque o Deus que eu sirvo não é um Deus de mentira. Ele não é um Deus de barro, Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus cheio de poder e glória, e não tem o que se passe na frente dele que Ele não veja, Ele que sonda, né? Nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar, Ele que sonda. Então a minha vida não é fácil, eu preciso que minha vida é fácil, não é? Mas eu tenho alguém que é mais do que tudo. Isso me dá força para me caminhar. Ela poderia ser muito mais difícil, né, Dona Marisa, se ela não tivesse Cristo, né? Já foi bem difícil, mas é que como você falou, eu acreditava, mas eu não tinha ele como meu único verdadeiro Salvador na minha vida. Hoje eu tenho ele, e ele é o único, e ninguém, eu sei que isso ninguém me tira. Às vezes o inimigo tenta roubar, mas eu sei que Jesus já venceu na cruz. É isso aí. Né? O inimigo das nossas almas já perdeu lá na cruz, por que a gente vai ter medo hoje? Sim. Né? Diz o amor de Deus que lança fora todo medo. Então, se nós tivermos fé em Deus, então a gente não tem que ter medo de nada. Vai que se você tiver fé, vai dar certo. É aquilo que a Aline falou, né? Se posicionar. É isso ali mesmo. que vai dar certo. E eu sou muito de oração, eu oro muito, sabe? Eu levanto cantando, e eu tenho tristeza dentro do meu coração, eu coloco uma musiquinha lá. O Ragnar testemunha disso, eu canto de manhã. Minha filha vai pra escola, 7 horas da manhã, desce pra ir levar as meninas pra escola. A mãe tá cantando hoje. Fora as mulheres que a senhora cuida também, que a senhora tem a célula lá, é maravilhoso. E tudo problemático, cada uma tem um problema, um pior do que a outra. E aonde que eles procuram? Porque um dia eu falei pro pastor Bira isso. Eu falei assim, mas por que a minha célula só vai mulher com problema? Eu falei pra ele falou assim, por que, Dona Maria? Porque a senhora é a pessoa perfeita para aconselhar, porque a senhora passou por isso. Porque eles conhecem a minha história, sabe? E às vezes também é porque Deus quer trabalhar algo na senhora ainda, através da vida delas, né? E é muito bom cuidar delas, é um amor tão profundo no coração, sabe? Se elas choram, eu choro, você chorou? Eu choro junto, sabe? Se elas estão bem, a gente festeja junto. Mas é muito bom cuidar de vida, sabe? Nada me barra, sabe? Nada me barra mesmo, nada. Meu filho tá ruimzinho, ficou lá com as meninas,
esperando eu já. Daqui a pouco ele já vai, mãe, não vai vir? Eu não fico sem mim, sabe? Mas eu creio que Deus é bom e Ele vai suprir tudo. E Ele tem suprido todas as minhas necessidades em tudo, em tudo, em tudo. Para quem não tinha um centavo quando ficou doente. Eu não tinha um centavo. A pastora Gabi é testemunho da minha vida. Hoje, graças a Deus, a gente tá bem, né? Só a enfermidade do meu filho, mas eu creio que isso aí é para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Não vê quando falou Lázaro, né? Que Maria falou, né? Que se eu soubesse que estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele falou, né? Isso não é para morte, é para honra e glória do Pai. Tudo que acontece na vida é para honra e glória do Senhor. Amém. Né? É isso. E Laura, me diz um pouco aí sobre a tua vida aí. Qual é a tua expectativa pro nascimento aí do teu pequeno, né? A forma que você vai conduzir a vida dele. Você, o Pedro, como é que vocês vão conduzir a vida do Eliabe? Eliabe. Tá sendo tudo muito novo para mim, mas a gente sempre tenta fazer o que é melhor aos nossos olhos, né? Eu vejo isso das mães, os testemunhos que a gente ouve. Então, é muito bom, inclusive, ter mulheres que já passaram por isso, que estão sempre ali incentivando, que estão sempre ali dando uma orientação. Ainda não sei como é que vai ser, para falar bem a verdade. Vai ser fácil. Vai ser difícil. Mas eu tenho um ponto de referência que é a Bíblia, então eu acredito que estando com Cristo ali, foi sempre Ele que mesmo nos piores momentos, mesmo nos momentos bons, Ele sempre esteve ali comigo. Então eu creio que é Ele que vai me orientando, vai estar no centro, né? Ele vai ser o centro da nossa vida, já é o centro da nossa vida, mas até na criação do nosso filho. Tudo debaixo da autoridade dele. Então, o que a gente não souber, a gente pede direcionamento. Então vamos falar um pouquinho agora sobre nossas células. Queria ouvir de vocês como é que tem sido. Podia começar com a Dona Maria. Como é que é a célula lá, da senhora lá na sua casa? A célula de casa é só com senhoras, né? Sabe, né? De vez em quando vai menina, né? Eu chamo todo mundo para ir, né? Elas vão. Mas é muito bom, é muita comunhão, sabe? E elas não vão muito na igreja por problema de que é longe, mas elas não faltam célula, elas gostam muito de estar junto, gostam de ajudar nas células festivas. Inclusive tem uma que vai para o encontro agora, em nome de Jesus, ela vai, né? Que já foi lá na igreja, mas só que não é igual o sítio dela, vai, né? E ela tá passando bastante dificuldade com a filha também, né? De adolescente, sabe, né? E é muito bom. Nossa, cada dia assim eu célula eu fico radiante. E agora é minha filha que tá me ensinando as células, mas quem busca a pessoa sou eu. É eu que ligo, eu que vou atrás, sabe? Eu que chamo. E tá sendo muito bom mesmo, muito bom cuidar de vida. Muito bom. Então, a minha, eu já quis parar algumas vezes, desistir algumas vezes, né? Mas a célula não crescia, não prosperava. A minha célula é de mulheres hoje, né? Mas ela já foi de casal uns anos atrás. E Deus me mostrou que eram aquelas mulheres ali que eu precisava tratar primeiro, para depois chegar outras, né? Perseverar. Que não é sobre números, né? É sobre vidas. É sobre cada vida que está ali. O tempo que você vai dedicar a curar, porque mulher vem muito com traumas, a questão de ser curada. E aquela palavra que você leva aqui, aquele momento de comunhão que você tem antes da palavra, os testemunhos, aquilo ali cura muitas pessoas. E eu achava isso, eu pensava isso. Eu não quero mais, porque minha célula não prospera, mas aí um dia Deus me pegou e falou, vem aqui. São essas mulheres que você precisa tratar primeiro. Elas precisam ser curadas, para depois vir outras mulheres. Que aí vão ser outras mulheres curadas e até através do testemunho dessas, né, primeiras. Mas é interessante a minha história com célula. Há 10 anos, eu e o João, a gente tinha célula por vontade dele, que eu ainda não era cristã. Sim. E quando o Noah nasceu, o Noah vai fazer 7 anos, eu não quis mais a célula. Eu achei que eles que estavam, não sei, num momento eu não estava aberta, né, para receber. E aí a gente parou com a célula
depois de... Isso foi 2022, agora, recente, né? Um pouquinho antes da minha conversão. Sim. Eu fui para São Paulo para fazer finalizar uma formação minha. E lá o mentor falou de igreja em célula. Olha só. Aí, naquele momento, o meu coração, sabe, queimou. Aí eu falei, será, né? E vim embora para cá. E quando cheguei, eu peguei e falei pro João. Falei, João, chama o Oliveira e a Jéssica pra gente tomar um café juntos. Aí ele olhou e falou, tá, vamos chamar. Tinha muito tempo que a gente não se falava. E eles chegaram lá em casa, a gente conversou bastante, né? Um tempo de comunhão ali, um café e tal. E aí, quando tava um tempão lá, eu falei assim, e a célula? Vocês estão com célula? Ele, então, a gente tá com uma célula, mas a nossa célula é na praia. E era frio, era maio. Aí eu falei, na praia? Eu falei, mas por que na praia? Ah, a gente não tem um lugar. Ah, e aquele momento... Né? Olha o tanto que Deus é perfeito. Ele me tirou daqui para me levar lá para escutar sobre célula, para depois de... depois de quase 5 anos, eu retomar as células. E aí a gente começou com a célula de casais lá em casa, até que eu fui para o encontro, aí fiz escola de líderes, né? E depois, aí eu tinha esse desejo de ter a célula de mulheres, aí no outro ano a nossa célula foi multiplicando e eu tenho hoje uma célula de mulheres. Olha só, que legal. Uhum. Para mim foi uma experiência diferente, que eu vim de uma igreja mais tradicional, assim, então não tinha isso, e os meus pais eram pastores, então... Às vezes, dependendo do assunto, não tinha uma liberdade, assim, tanto de conversar com eles. Uhum. E quando eu vim pra cá, pra Camboriú, eu ainda namorava, então, às vezes, eu conseguia participar de alguma célula ou outra. E daí, eu achava muito estranho, porque a gente saía do culto de jovens, daí tinha lá uma mensagem no meu celular. Chegasse bem em casa? Que esquisito. Cuidado. E toda semana, como é que você tá? E me conta um pouco como é que você tá. A gente pode conversar e não sei o que. E eu fui estranhando esse cuidado. Até que eu comecei a entender e comecei a me abrir, porque foi muito difícil pra mim esse choque. E... A diferença, né? A diferença. E eu me apaixonei. Porque tu sente, assim, o cuidado, tu não sabe o quanto tu precisa até tu receber aquilo ali. Exatamente. Então, nossa, hoje eu não sei se eu saberia viver em outro lugar que não é assim. E daí agora também a gente participando das células de casais, então aquilo ali também impulsionou a minha vida, do meu esposo, porque daí a gente tinha mais liberdade para conversar, a gente tinha ali um espaço, aconselhamento, então a gente sempre teve ali para quem correr, principalmente nos primeiros meses, assim. Eu lembro que eu saí lá de Porto Belo e eu estava fazendo estágio, mas em home office. E daí eu passava o dia inteiro em casa, limpando a casa, e daí ele chegava do serviço, e ele se estressava no serviço, então às vezes ele chegava em casa, eu tava estressado com as coisas de casa, e daí a gente se desentendia, porque a gente precisava achar alguma coisa pra discutir. E daí teve uma célula que foi lá em casa, e daí as meninas não foram, daí foi um momento assim de conversa, sabe? A minha líder pegou, sentou com a gente, como é que tá o casamento de vocês? Tá tudo certo, e não sei o que. Não, como é que tá? Assim, assado, e não sei o que. E daí foi uma troca, assim, de farpas, mas foi um momento muito precioso. E daí eu lembro até hoje que um dos assuntos era por causa de um chinelo, que ele chegava e jogava o chinelo, sabe? E daí aquilo ali me incomodava, mas era porque a gente tava tão à flor da pele, assim, precisava de alguma coisa pra discutir, e a gente não tinha esse momento de sentar e conversar. Então, tipo, ela só, tipo, então deixa o chinelo na porta ou deixa do lado de fora quando tu for sair. E aquilo ali abriu a nossa mente, tipo, uau, como assim? Era tão óbvio. Mas às vezes é uma coisa tão óbvia, mas tão fácil, né? Mas a gente precisa ouvir aquilo. Precisa. Então, esse cuidado da célula, esse cuidado de ser liderado por alguém, de ter alguém ali contigo. Impulsionando, né? Ajudando. Aquilo ali, pra mim foi sensacional. Até porque a gente sempre precisa de ajuda, né? Sim. A gente não é autossuficiente, né?
A gente tem a ajuda de Deus, é lógico, mas às vezes Deus usa outras pessoas Envia para pessoas, né? envia pessoas. Por isso que a nossa igreja é bom, porque ela é maravilhosa, porque cuida de pessoas. Sim. Cuida, né? Porque se fosse outra igreja não ia cuidar, e a gente ia se desviar, porque a gente precisa de cuidado. Todos nós precisamos de cuidado, né? São A vidas. gente, E a gente vive tem- numa geração que a gente precisa dessa atenção. E a gente tem um cuidado tão grande, assim, a comunhão que só Deus mesmo pode fazer isso para nossas vidas, né? Amém. E eu queria então aproveitar para encerrar, que vocês pudessem deixar uma mensagem para todas as nossas ouvintes. A palavra que eu tenho para falar é para não desistir. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, para você que está começando agora, né, ou já caminha há algum tempo e meio que desanimou, né? Quando a gente começa a caminhar verdadeiramente com Ele, aí que as coisas acontecem. Eu creio que Ele levanta um tapete e tira toda a sujeira lá de baixo, e aquela sujeira precisa ser limpa, ela precisa ser lavada. É isso que Jesus faz na nossa vida. Então não desista. Vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que você vai falar, não quero mais andar com Cristo, mas Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a nossa vida. A nossa vida, nós estamos aqui por Ele. Então a gente tem que ter Ele na nossa vida. A gente precisa dessa dependência, né? O que eu tenho para dizer é isso, não desista. Tenha uma vida de oração, comunhão com Deus. Comece a fazer jejum. Jejum é a gente matar um pouco a nossa carne e deixar aflorar o nosso espírito. Porque é nesses momentos que Deus fala com a gente em vários momentos. Mas nesses momentos de mais sensibilidade é onde a gente recebe mais entendimento, mais discernimento, mais direcionamento para a nossa vida. Por mais difícil que esteja, não desista. Jesus é contigo. E é isso, pessoal. Queria agradecer, né, as meninas que estiveram aqui presente com a gente. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? Foi maravilhoso passar esses 3 dias aqui, né? A gente abrindo nosso coração, espalhando aí nossos testemunhos, né, para todos os ouvintes aí. Muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Logo teremos outros podcasts aí. E fica aí ligadinho na gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, também no YouTube, e fica ligadinho aí com a gente que logo teremos mais novidades.